me chamo Kelson. Olá, eu sou a Catiane e nós somos os pais da Carol, do Cauã e do Caio José, que tem 6 anos, é autista e não verbal. A descoberta do Caio José foi um pouco assim, tenebrosa, ficou meio assim que recebeu o diagnóstico, meio assustado, mas eu já tinha tido umas experiências com um amigo meu, que mora vizinho lá em casa, e ele trazia o filho dele. E eu sempre vi o menino dele lá, e eu ficava assim, será que eu tivesse eu conseguia cuidar dele? Todas as vezes que fazem essa pergunta, eu lembro de uma passagem, de uma história que tem no livro da Mônica Pitanga, Conto de Afeto, que ela também é mãe atípica, e ela cita outra pessoa, outra escritora, que ela diz assim, você se preparar para a viagem dos seus sonhos, fazer a mala para aquela viagem, um exemplo, ir para um lugar bem frio e arrumar essa roupa e ficar pensando que tipo de comida, que tipo de coisa você vai poder encontrar, e pegar o voo e de repente quando você desse voo não ser o lugar que você estava esperando. E aí isso dá medo, assusta, te faz se sentir incapaz, mas aí o tempo vai passando, as pessoas vão ajudando, a família vai contribuindo e as pessoas mais allegadas, e você descobre que esse lugar ele pode ser tão mais incrível do que aquele que você sempre sonhou. No meu ponto de vista, a escola é muito essencial, porque tem a socialidade com as outras crianças e tem a vivenciando entre alunos e outros, e ele vai aprendendo de pouco a pouco o que ele tem que aprender, como ele tanto aprende na escola como aprende em casa. Tem que ter um jogo entre todos, um conjunto entre escola, família, e assim vai acontecendo. A família é o primeiro ambiente de afeto, amor e acolhimento para as crianças. E a escola é o segundo lugar, então é o outro lugar onde as crianças passam mais tempo. Dentro desse contexto, a escola ela tem um papel essencial no desenvolvimento do Caio, assim como a nossa família. Então, estar num ambiente onde ele é acolhido, onde ele é amado, onde as pessoas proporcionam momentos para ele aprender, onde as pessoas veem ele como uma criança capaz de fazer as coisas, isso nos deixa muito felizes, né, amor? Com certeza. Como o Caio viveu a pandemia, né, ele entrou na escola antes do diagnóstico, com 1 ano e 8 meses, 9 meses. E aí ele viveu 6 meses na escola com a tia Leine. E aí quando veio para 2020, que ele faria novamente o Infantil 2 com a tia Jordana, veio a pandemia. E aí, infelizmente, o Caio só voltou para a escola em 2022, né? Com a tia Samara, maravilhosa também. E eu lembro desse tempo que tinha a Jéssica, a companheira pedagógica dele, e o quanto elas duas compartilhavam do que o Caio ia conseguindo. E lembro-me quando ela disse assim, tia, ele gosta muito de brincar de coisas, de montar, de Lego, e ela proporcionava isso para ele. Então essa é a memória positiva do Infantil 3. O Infantil 4 com a Cacá, eu lembro quando ele conseguiu sentar a primeira vez para fazer tarefa com as crianças, quando ele não precisou que a porta ficasse fechada, para ele estar no ambiente da sala de aula. E com a tia Bruna e o tio Natan no passado, eu lembro muito do amor e do cuidado que o Caio José era recebido pela turma. Foi a primeira vez que eu senti o acolhimento das outras famílias, né, no ano passado, não só na escola, mas nos outros ambientes. E o Caio conseguiu sentar para montar quebra-cabeça, fazer coisas que até então para ele havia uma dificuldade por conta do tempo dele, né? Então, durante o período que ele teve na educação infantil com as professoras e com a Tiana, a gente viu esse crescimento dele aos poucos e a importância que é a gente, família, entender que mesmo ele estando
com crianças de 5 anos, com crianças de 4 anos. Ele não vai conseguir fazer tudo que as outras crianças fazem. E aí ele veio para o primeiro ano, né, para o ABC, para o São Sonhar ABC esse ano. E a gente fica com cada conquista também muito feliz. A memória mais feliz que eu tenho desse ano é de receber da tia Jéssica uma foto dele fazendo a agenda, recortando a agenda que foi escrita por ela e colando da agenda. E eu não entendi porque que a agenda dele estava sendo colada, né, os cortes desregulares. E eu falei assim, nossa, mas por que vocês estão fazendo isso? Por que não só colam a agenda? E aí, quando eu fui conversar com a Jéssica e a Nazaré, elas disseram assim, tia, é uma maneira do Caio saber que essa hora é a agenda que ele precisa fazer. E a gente ficou tão feliz pela sensibilidade, porque ser uma família atípica, ter um filho atípico, a gente passa por muitos desafios. E quando você se sente acolhido, quando você vê o professor incluir o seu filho, perceber o que ele gosta, as dificuldades, como que ele se sente bem, isso deixa nosso coração muito, muito feliz. E a gente tem a certeza de que ele está no melhor lugar que ele deveria estar, mesmo sabendo que esse melhor lugar nem sempre é como a gente quer, porque é como o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes a gente pede uma coisa e Deus nos dá o contrário. E educar uma criança atípica é assim, nem sempre nós não somos perfeitos, então nem sempre vai ser perfeito. Mas a gente sempre tem colhido os bons frutos dessa parceria de escola e família. São vários desafios, medo, eu acho que a Catinha também tem. Por exemplo, são coisas que às vezes o pessoal não entende. A criança atípica, principalmente o Caio. O Caio, ele falava papai, mamãe e regrediu. E um grande medo que eu tenho é de ele regredir. Ele regrediu, teve umas coisas agora que ele fazia, ele, por causa de uma mudança a menina que ficava com ele, cuidava dele, e ele regrediu várias coisas. Aí assim, só que ele está superando tudo, a gente está aprendendo, fazendo ele aprender de novo, a escola também está ajudando, mas é o grande medo, o desafio é isso, é o medo de ele regredir em certas coisas, porque o autismo tem isso. Cada autista é diferente do outro, não tem igual, não tem. Quem dizer, só para você ver o símbolo do autista, é um quebra-cabeça, que cada um são diferente, cada um como até a mão da gente, cada dedo são diferente de um com o outro. E o grande medo que eu tenho, que a Catinha tem, é isso, ele regredir, de não se tornar funcional, né? Funcional. É porque, assim, o maior medo que eu tive, na realidade, foi de saber que eu tinha uma criança que não se comunicava, que não falava o que sentia, e como era que eu ia cuidar dele o tempo todo se eu não podia estar com ele o tempo todo, até porque nós precisamos trabalhar para dar o que ele e o que os irmãos necessitam. Então, o medo de imediato, depois do diagnóstico, foi assim, e se eu morrer, quem vai cuidar dele? Nós somos finitos, né? A gente está aqui, mas a gente sabe que na hora que o Papai do Céu quiser, recolhe a gente. Já me frustrei muito com isso. Chorei, como às vezes eu me emociono, choro. Chorei uma vez, eu chorei tanto, que a Catiane passou quase meia hora querendo me consolar e eu não conseguia. Aquela dor tão grande que vinha de dentro, como tivesse rasgando tudo, só pensando nisso. E assim, a gente sabe que as estatísticas mostram que mais da metade dos pais de crianças autistas abandonam a família e a esposa e os filhos. E o Kelson, ele tem sido um pai realmente como o pai que Deus diz lá na Bíblia para a gente ser, né? Que está na alegria, na tristeza. Então, o maior medo era esse, né? De se a gente morrer, quem cuida do Caio?
Depois veio a preocupação de como dar todo o apoio que ele precisava, todas as terapias, com o emprego que a gente tinha, né, com o que a gente possuía. E nisso a nossa família, assim, é mais uma rede grande de apoio que a gente tem. E o terceiro, o maior medo é da vulnerabilidade dele diante das situações do mundo. Assim, ele não tem medo de pegar no fogo, ele não tem medo de sair correndo pela rua e ver se passa carro ou não. E aí hoje o nosso maior desafio não é mais nem pedir pela fala, porque a gente aprendeu a se comunicar com ele e ele se comunicar com a gente de outras maneiras. Mas o maior desafio mesmo é esse, é a vulnerabilidade dele diante do mundo. Como cuidar para ele se desenvolver, para ele ser funcional, mas sem deixar que ele seja maltratado, né, nesse sentido físico. Não é na questão da frustração, a gente deixa ele se frustrar, ele chora, né, ele se zanga, mas é nessa questão de a maldade dos outros para com ele. Primeiro, Deus. Pedir muito a Deus que Deus abranja, ilumine o caminho daquela família. Tem muito pais, mães que não aceitam diagnóstico, mas isso, se Deus lhe deu o dom de você ter uma criança assim, abrace com todo o amor que você tem, cuide, façam o possível e o impossível para aquela criança. Não tem coisa melhor do que a família, do que os seus filhos. Eu vou voltar para a nossa crença para responder essa pergunta. Maria, ela disse só sim. Ela só confiou, teve fé e disse sim. Então, nosso convite de família atípica, de família rara, como diz a Mônica Pitanga, diga sim para o seu filho, diga sim para esse dom que Deus lhe deu. É você que se faz melhor, é a sua família que se faz melhor. Hoje, quando a gente vê os vídeos do Caio menor chamando papá, mamãe, interagindo com as pessoas, e o quanto isso doía em nós, e ver o vídeo e saber que hoje ele não fala. Mas aí Deus, né, foi nos capacitando, Nossa Senhora, nossa mãe, foi nos mostrando. Não é do nosso tempo, não é do nosso jeito. Então, o que é que a gente vai fazer para que ele se desenvolva dentro das habilidades que ele tem, com o que ele tem? E aí me lembra muito o convite que eu faço para as famílias, de uma fala da tia Valdeída, quando em 2017 eu ainda grávida do Caio, o autismo era muito pouco divulgado, as pessoas sabiam muito pouco sobre isso. E a Liana chegou em lá como psicóloga e começou a fazer esse movimento de acolher famílias, mostrar isso. E toda a equipe de Santa Maria participou do primeiro simpósio de autismo da Serra da Ibiapaba, que ela proporcionou, mostrando como ensinar crianças verbais, crianças não verbais, o básico que para a gente hoje é básico, porque a gente estuda desde lá, né? O Santa Maria oferece isso para nós profissionais desde lá. E eu lembro muito a sede da tia Ivete, a sede da tia Nevinha, de mostrar para a gente como que era, da gente entender que era um espectro, que um era de um jeito, que o outro era do outro. E eu estudava tudo aquilo tão encantada, porque eu queria fazer aquela criança se sentir bem na escola, eu queria que os outros acolhessem ela. E eu nem sabia que Deus ia me dar a bênção de ter o Caio para viver tudo isso. E não se culpem, porque quando nós recebemos o diagnóstico do Caio, essa é uma fala que hoje eu falo sem culpa, hoje eu falo sem medo, mas que falo nos lugares em que eu estou para que outras mães que se identifiquem assim como eu também pensem e reflitam sobre isso, porque eu falava muito, poxa, mas por que comigo?
eu sou uma boa filha, eu sou uma boa profissional, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa pessoa, eu vivo na caridade, na humildade, nos preceitos que Deus deixou, então por que seria comigo, né? Como se eu estivesse culpando, como se eu estivesse recebendo castigo. E já pedi perdão a Deus muito por isso e replico essa fala para que outras mães não achem que o diagnóstico é o fim, o que a gente vai fazer agora, não tem jeito. Joelho no chão, peça a Deus. Senhor, me capacita, Senhor, me mostra como que eu vou fazer, como que nós vamos fazer juntos, quem é que vai nos ajudar, porque se Deus nos deu, Deus vai nos dar a capacidade de criar, de cuidar e de amar. E onde tem amor, tudo Deus multiplica, né, amor? Com certeza, principalmente amor. E a gente vai ficando tão melhor a cada dia que vocês não têm ideia. É só mesmo experimentando para sentir o amor de Deus na nossa vida. Eu agradeço primeiro a Deus por ter me presenteado com a família mais maravilhosa que eu podia ter na minha família de origem, com meu pai Edmilson e minha mãe Francisca, que me criaram no amor de Deus, no amor à família, respeitando o próximo, esse sentimento de humildade e de generosidade. Agradeço o Kelson por estar comigo, por ser esse pai, esse esposo que está junto, que do jeito dele busca conhecimento, estuda, procura. Agradeço a tia Valdeída muito, 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 porque se eu não estivesse aqui há 16 anos, talvez nós não tivéssemos essa visão de conhecimento. A todas as professoras que passaram pelo Caio, tia Lene, tia Jordana, tia Samara, tia Catiana, tia Bruna, as ATs, a Jéssica, a Ana Luísa, e a tia Ana, a tia Nazaré, a tia Gisele e a tia Nevinha, minha inesquecível e amada amiga, que tanto me ensinou a ser mãe, esposa, pessoa. E a Mona Lisa, que hoje está aqui no Santa Maria, que tem essa vontade de viver esse amor, de mostrar para as famílias atípicas que aqui é um lugar de amor, de acolhimento, de desenvolvimento. Agradeço a minha mãe, Nossa Senhora, por ter me dado esse dom para estudar, para pesquisar, para nos capacitar em criar o Caio José e ter nos dado a inspirar para disseminar tudo que a gente vive com o Caio, todas as descobertas, todos os anseios, todos os medos na vida das outras pessoas e mostrar um pouco das nossas imperfeições, porque a nossa vida não é só de alegria, né, amor? Altos e baixos. Altos e baixos. E são nesses altos que a gente deve sempre lembrar que o baixo sempre vai existir. E é lá no baixo que a gente encontra a fé e o amor em Deus. Como diz, o mar cheio de ondas. Sobe e desce.